Olá pessoal, como vão todos? Meu nome é Frederico Seabra de Moura, eu sou coordenador do IBET aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e venho conversar com vocês rapidamente sobre dois pontos de IPTU, referente ao IPTU, que me parecem relevantes quando você está num contexto de estudo acadêmico, e como é o caso de vocês. Mas eu pretendo dar um viés mais prático e trazer duas situações que têm acontecido recorrentemente no âmbito do judiciário, que são discussões específicas relativas à IPTU. Uma delas é um assunto bastante interessante que diz respeito à legitimidade da incidência do IPTU em face do promitente vendedor. Qual é a situação? Imagine um contrato de promessa de compra e venda em que uma incorporadora, por exemplo, ou mesmo um sujeito, um indivíduo qualquer, realiza um contrato de promessa de compra e venda com outro, e esse sujeito que vendeu, que prometeu vender, ele recebeu todas as contraprestações, entregou as chaves, deu a quitação pro adquirente, né? Mas o adquirente nunca houve por bem fazer a transferência do imóvel, muitas vezes em virtude do imposto de transmissão, que aqui nós chamamos de ITIV, e em outras partes do país vocês chamam de ITBI. Muitas vezes esse imposto é muito caro e o particular finda optando por não recolhê-lo. E o que é que acontece? O IPTU finda o imóvel continua formalmente na propriedade da empresa, do promitente vendedor, e nas situações em que o adquirente deixa de adimplir esse IPTU, o sujeito que vendeu, em muitas ocasiões, termina sendo privado da sua certidão de regularidade fiscal, que, como vocês sabem, eu costumo dizer que certidão para alguns segmentos é a mesma coisa que oxigênio para seres humanos, né? Uma empresa precisa tanto de certidão quanto nós precisamos de oxigênio. E a situação muitas vezes é delicadíssima e elas terminam recolhendo esse IPTU de terceiros, né? E o grande problema nesse caso é que é o seguinte, o CTN, ele diz que o IPTU tem como fatos geradores a propriedade, a posse ou o domínio útil. Por que eu estou destacando o ou? Porque existem dois precedentes repetitivos no STJ que dão a margem para a interpretação não literal do IPTU, que me parece um equívoco. Não que eu esteja defendendo a interpretação literal em quaisquer situações, mas a regra é muito clara ao dizer que o fato gerador é posse, propriedade ou domínio útil. E o STJ muitas vezes compreende isso de uma forma a permitir uma dupla oneração, ou seja, ele lê posse, propriedade e domínio útil, né? E esses precedentes são o RESP 1.110.551 de São Paulo, 1.110.551 e 1.111.202 de São Paulo também, 1.111.202. E esses repetitivos, eles terminaram legitimando algumas condutas, no meu entendimento, arbitrárias, porque alguns fiscos municipais findam cobrando, ou ao menos obstando a certidão de regularidade fiscal de duas pessoas diferentes, o sujeito que deixou de pagar, que é o promitente comprador, e o sujeito que vendeu, né? E aí a gente tem um problema, porque o fisco está ancorado aí em dois precedentes vinculantes do STJ, uma situação muito confortável para eles, né? Mas me parece, submeto a apreciação de vocês aí a discussão sobre se não seria possível buscar uma distinção, aplicar o distinguishing
E por quê? Porque o STJ, nesses julgamentos, ele não tratou de uma série de temas. Ele ficou muito na questão, inclusive, da comodidade da arrecadação, da aplicação do CTN, muito embora não tenha enfrentado esse ponto de o CTN falar que é um ou outro e não um e outro, né? Mas ele não tratou de aspectos constitucionais. Então, a matéria, no meu entendimento, ela pode vir, inclusive, a ser tratada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, dois pontos aí que me chamam a atenção. O STJ não tratou do princípio da capacidade contributiva, que sim deve ser entendido como aplicável, né, em situações como essa de IPTU, de tributos ditos reais, né? Não se pode admitir que uma exação, um imposto qualquer, incida a míngua de um mínimo de externalização de riqueza. E quem promete vender, entrega o bem para terceiro, ela não dispõe, não usa, não goza, não frui, ele não tem nenhum dos atributos da propriedade. Então, é possível se trabalhar com essa distinção, mostrando que o que uma construtora, por exemplo, ou um sujeito qualquer tem quando promete vender, mas o outro não transfere, ele tem um pedaço de papel, mais nada. A propriedade é meramente formal. E então, com base nisso, é possível você tentar sustentar a tese de que o IPTU não seria devido nessas hipóteses aí para quem está prometendo vender. A gente tem também uma possível ofensa aí até o artigo 146.3 da Constituição Federal, na medida em que esse entendimento levado a cabo pelos municípios, eles fazem completa tábula rasa do teor do CTN, né, do artigo 32 do Código Tributário Nacional. Então esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. O outro também de IPTU, um ponto super interessante que inclusive nos últimos anos vem tendo relevância, muita relevância, Brasil afora, e diz respeito à possibilidade de incidência de IPTU em situações super peculiares em que uma determinada empresa ela está numa posse de um bem, de um equipamento público, como por exemplo como aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, um aeroporto, né, em que houve um contrato de PPP, uma parceria público-privada, né, e que a empresa constrói, enfim, e faz a gestão daquele equipamento, mas que na verdade aquele equipamento não é dela, né? Aquele equipamento é de um ente público. Isso acontece com frequência em outros contextos, que não o de aeroportos. E, por exemplo, no contexto da Copa do Mundo, né, na construção de estádios, isso aconteceu. E um ponto muito interessante aí é o seguinte, que o fisco tende a reputar como legítima a autuação, ao lançamento de IPTU nesses casos, com base basicamente em dois precedentes do Supremo, que a gente também pode trabalhar com o distinguishing, né? O Supremo no RE 601/720 do Rio, o famoso caso Barrafó, e no RE 594015 de São Paulo, no caso da Petrobras, ele forjou a seguinte tese, de que é possível a incidência do IPTU nos casos de cessão de uso do bem. Qual era a situação, por exemplo, lá do caso da Barra Fora? Uma empresa privada, enfim, inserida no amplo mercado, no livre mercado, e no qual ela é uma concessionária de veículos e ela utilizava um espaço cedido se não me engano, pela União, e com base nessa cessão de uso, ela desempenhava suas atividades plenamente. Então, o que o fisco tem feito nesses casos de PPP é realizar autuações, lançamentos tributários, né, exigindo o pagamento de IPTU, mesmo
nos casos em que não há uma seção de uso. E me parece também muito claro que se pode trabalhar aqui com um distinguishing. É evidente que se vocês se depararem com um caso concreto dessa natureza, vai ser muito importante olhar os instrumentos contratuais, porque sempre vai ter alguma peculiaridade, algum ponto para se argumentar a favor da não incidência do IPTU. Né? Então, deixo esses pontos aí como interessantes para debate e estou à disposição. Se for do interesse dos senhores, eu posso responder algumas perguntas. Meu e-mail é o frederico@seabrademoura, com S, frederico@seabrademoura.com.br. E então eu desejo a vocês aí que tenham uma excelente aula aí sobre IPTU, acho que ITR também, né? E que desejo que todos estejam com saúde e que esse problema todo que nós estamos vivendo aí passe logo e que a gente possa voltar a ter os nossos encontros presenciais aí, que são realmente a marca do IBET, tá bom? Eu agradeço aí também ao convite da Coordenação Nacional do IBET para fazer esse vídeo para vocês e deixo um abraço para todos. Até logo.